E aí, galera, beleza? Marco Ribas aqui, você está aqui no nosso querido canal Loucos por Pedais. Galera, hoje nós vamos fazer mais um vídeo daquela nova série aí, quase um podcast. Pô, pessoal, comecei a fazer esses vídeos brincando aí, mas teve uma aceitação boa. Então vamos lá, fazer mais uns videozinhos falando baboseira aí. Pedir pra galera aí, quem não é inscrito no canal, se puder, já faz a inscrição pra ajudar o canal a crescer, deixa o likezinho no vídeo, tá? E assiste o vídeo até o final aí, pra depois, quando acabar, você me ensinar, falar, conversar com a gente aqui, deixar os comentários aí pra gente ir aprendendo juntos. Pessoal, esse vídeo de hoje eu decidi abordar um tema aí que muita gente pergunta, eu vejo que a galera às vezes não domina, fica meio boiando assim, eu também boio um pouco nisso aí, mas eu tenho alguma experiência, alguma vivência já com todos esses pedais que eu vou falar aqui agora, e eu acho que dá pra gente somar alguma coisa aí, todos os conhecimentos de todo mundo junto aí pra fazer uma parada legal. Então, pessoal, o tema do vídeo de hoje é compressor, booster ou pedal de volume? E aí, qual fica melhor pra você? O que você acha? Qual situação você vai utilizar cada um deles e o que efetivamente você pode esperar de cada um deles? Vamos começar logo pelo mais difícil, que é o nosso querido compressor. Vou botar ele perto da minha cara aqui, que aí ele foca um pouco melhor, tá? Esse aqui é o nosso querido CS3 da Boss, tá? Gente, compressor amado, muito utilizado. O compressor, ele pode ser utilizado não só como pedal, mas também como plugins e até hacks externos de efeito em mixagem, em gravações, em masterizações, porque o compressor, ele vai te ajudar a manter o som mais, como é que eu vou dizer, mais domar um pouco melhor o som. É claro que tem outros também efeitos como limiter, gate, que vai te ajudar também a segurar muita coisa ali, mas o compressor ele ajuda a dar uma segurada na finalizada de peça, de bateria, para não espirrar muito alto para cá, muito alto para lá, às vezes para não baixar muito tal. Veja bem, gente. Não estou falando que é especificamente para isso e que o compressor é a única ferramenta que faz isso, tá? Como eu falei, tem outras ferramentas que fazem isso também. Em guitarra, pelo que eu percebi na minha experiência, o que eu gosto mais de usar o compressor, porque no compressor você vai ter lá o threshold e o ratio, né, que vão trabalhar juntos. Não vou entrar muito no detalhe do que cada um desses faz, tem um vídeo aí no canal como utilizar um compressor, aí eu explico um pouco melhor. Tem a parte de ataque e release, que é o tempo que ele vai demorar para atuar, você vai atuar mais rápido, mais lento, quanto tempo ele vai demorar para voltar, se vai voltar para o timbre normal mais lento, tal. Isso tudo é outras coisas. Tem o knee, que é a curva lá do compressor, tal, não sei o quê. Mas nos compressores de pedal, basicamente ele tem o ataque, que vai dizer como é que ele vai atuar, a tua relação de paletada com a relação do som, como é que vai ficar. Por exemplo, no ataque aqui, no CS3, você trabalhando o ataque e o sustain dele, você pode deixar, por exemplo, fazer com que a paletada, mesmo que você esteja paletando um pouco mais baixo, ele vai ficar de uma forma mais homogênea. Por exemplo, você dá uma paletada mais baixinha, outra mais aqui, a outra mais alta, a outra tal. De acordo com você regular, ele vai conseguir subir um pouco essas que estão mais baixas e até abaixar as que estão mais altas. Não é nenhuma mágica, nada. Ele vai trabalhar a compressão dessas notas para que elas fiquem meio que iguais, tá? Gente, estou falando de uma forma bem leiga, até porque eu também não sou especialista. Estou falando com a minha, porque agora vai vir um monte de purista aí querer falar que não, porque a curva de limite, não sei o quê. Cara, não sei de nada disso, eu estou usando a minha experiência como músico que há 40 anos utiliza esses compressores. Por exemplo, quando eu vou tocar bossa nova, já toquei muita bossa nova em barzinho, tá? O compressor era ótimo, porque você está dedilhando lá, né? Esse tan já não ia aparecer tanto, ele segura, fica tudo bem homogêneozinho, como se fosse uma finalizaçãozinha de um CD, entendeu? O compressor, para mim, serve mais para isso aí. Tem grandes guitarristas que vão lá nos meus estúdios hoje em dia, a galera coloca o compressor antes, primeiro pedal da cadeia, justamente por isso, o cara vai fazer um dedilhado lá, de uma música do Beatles, de uma música do Elvis Presley, que tem aquela nuance, aquela cadência bem bonita, tal. Como o cara está tocando ao vivo ali, para ele não correr o risco de uma nota ficar mais baixa, então ele já coloca logo o compressor antes de tudo, antes dos drives, antes de tudo, e fica ótimo. O compressor, basicamente, em guitarra, para mim, é para isso, é para ele meio que nivelar todas as notas que você está dando ali, todas as cordas, ele vai acabar com esse negócio de esse trechinho aqui do solo ficou baixo, esse aqui ficou muito alto, tal. Ele não vai resolver, não é um botãozinho mágico, mas ele vai amenizar essa diferença entre notas e entre cordas ali, tá? Marcão, eu posso usar o compressor para fazer com que o meu solo apareça mais?
Cara, assim que eu fazia quando eu era menino lá de 18 anos, quando saiu o CS30, que é o clone desse CS3 aqui da Boss, né, que era o da Oliver, né, eu nem sabia que existia pedal de volume e na minha época nem tinha booster, cara, a galera nem sabia o que era isso, entendeu? Não sei se tinha, mas acho que não tinha não. Então, o que eu fazia? Eu pegava, ia ali no meu botão de volume, aumentava ele pra caramba, ia lá no sustain. O sustain é o que mais dava rame, cara, que fazia chiado. Deixava ele mais ou menos controlado, o ataque deixava no meio do caminho ali e eu acabava conseguindo aumentar o volume do meu solo, ele ficava sempre por último. E, na verdade, eu estava usando ele como se fosse um boost. Só que como o ataque e o sustain, eles alteram a dinâmica da paletada do timbre, eu acabava alterando o meu timbre, sem perceber, nunca nem percebi, tá? Ou seja, coisa de menino mesmo, entendeu? Mas dá. Ele, na verdade, pode até deixar o seu timbre do seu solo também mais homogêneo, não sei, né? Tá? Então, o compressor, na minha opinião, basicamente para o guitarrista, serve a ferramenta principal do compressor para mim, a finalidade principal é essa, de deixar tudo ali meio igual, meio homogêneo em termos de audição, tá? Aí eu já falei que ele, desse jeito como eu utilizava, eu estava usando ele como boost, né? Então vamos pular aí para o boost, que é o segundo pedal, né, que a gente vai explorar nesse vídeo aí. Espero que tenha dado para explicar mais ou menos o compressor, como é que funciona. O boost, galera, nada mais é do que um potenciômetro. Potenciômetro é aquele botãozinho que você gira, nada mais é que um potenciômetro de volume, é um botãozinho de volume. Tá? Tem uns que eles chegam lá mais 10 dB, mais 20 dB, aí depende. Quanto mais você girar, mais ele vai te dar volume. Se você coloca o booster depois dos seus drives, ele vai funcionar como eu fazia com o compressor lá na década de 80. Ele vai funcionar como um booster de volume. É como se você estivesse indo lá no seu ampli e aumentando o volume dele. Entendeu? Se você joga demais, pode distorcer, pode rachar, pode saturar demais. Tá? Se você coloca ele depois das suas distorções, o booster. Agora, se você coloca o booster antes das suas distorções, o que acontece? O volume principal, digamos assim, é o volume que está mais próximo do ampli, tá, galera? Tem gente que vai me bater, tem gente que bate em mim quando eu falo isso, cara, mas essa é a realidade, não tem jeito. O pedal que está mais próximo do ampli é o pedal que acaba mandando mais do volume. Você vai ver que quer ver? Faz experiência. Se você pegar o seu booster e botar depois do seu SD1 aí, chega o seu booster no máximo, você vai ver o tanto que vai subir o volume, você vai estourar a caixa. Agora bota o seu booster antes do seu SD1 e chega o volume no máximo para você ver. Ah, Marcão, não consegui chegar no mesmo volume, olha só, quebrou o pedal? Não, porque quem está mandando o volume principal é o pedal que está mais próximo do ampli, ou seja, o seu SD1. Mas aí o que acontece? Quando você aumenta o boost ali no talo, antes do seu pedal, é como se você estivesse fazendo uma pré-saturação, uma espécie de pré-amplificação. Acho que pré-amplificação não seria o volume mais correto, não. Mas você está dando um punch-in lá no seu pedal de drive. O som já está entrando mais forte, mais saturado, como se você tivesse colocado um super captador na sua guitarra que joga aquele volume altíssimo, entendeu? Esse é o booster das suas duas formas de utilizar, com o boost antes dos seus drives, que aí você vai estar utilizando ele como booster de ganho, tá? Por que ganho? Ganho é a entrada. Na mesa de som lá, você tem o ganho e tem o volume, que é o fade deslizante, né? A entrada é o ganho, o fade deslizante, que você mexe ali no volume, é a saída. Então, por isso que você é chamado de booster de ganho, quando você coloca antes ali, você está dando mais ganho antes do seu drive. E depois do drive, ele funciona como booster de volume, entendeu? Ele vai estar apenas aumentando o que já vem pré-timbrado ali da tua guitarra e do teu drive. Sacou? Não sei se deu para entender muito bem também. Aí vamos agora para o terceiro pedalzinho, que é o pedalzinho de volume. O que é o pedal de volume, galera? É aquele pedal que parece um pedal de caminhão, assim, parece o wah-wah, tá? O que é aquilo? É o mesmo potenciômetro que tem no booster, só que não é um botãozinho de girar, é um pedalzinho de caminhão, entendeu? Isso facilita para aquele guitarrista, que é o meu caso, que eu gostava de ter vários volumes ali em várias situações, né? Então,
Com o volume assim todo para baixo, todo assim, né, com o calcanhar todo para baixo, é o volume zero, não sai o timbre da guitarra. Já vou explicar que isso pode ser mudado também. Aqui no 20% aumenta um pouco, aqui no 70% aumenta um poucão, e no 100% aumenta tudo. Então, pô, você está tocando ali, pô, essa guitarra aqui, esse solo ele não fica legal nem no zero, claro, porque senão não vai aparecer, mas também no máximo tá demais, eu não quero, vou subir um pouquinho, aí deixava lá no 60%, pronto, já fazia o volume do jeito que eu queria. O que com um pedal de booster você não vai conseguir. Por quê? Você vai ter que ficar abaixando para ir lá no knob e mexer no volume que você quer. Ou então a situação que eu já vi vários guitarristas fazerem, ficam lá com o dedão mirando no pedal de volume, no knob de volume ali do boost, né? Para ele mexer ali na altura que ele quer, no momento que ele quer. Então, para não passar por esse negócio de ficar tentando mirar o dedão ali no knob do boost, eu sempre preferi o pedal de volume, o pedal de expressão mesmo, aquele que parece um pedal de caminhão, acelerador de caminhão. Tá? Outro detalhe, existem pedais de volume que eles têm um knobzinho lateral que você indica quando você estiver com o pedal todo aberto assim, o calcanhar no máximo, se aquilo realmente vai zerar o timbre da guitarra ou se vai te dar um percentual de volume que você quer. Por exemplo, você deixou, em vez de você deixar no 0, ele vai zerar, né? Se tu bota ele lá no 3, ele vai te dar 30% do volume. Quando você abaixar todo, ele não zera a guitarra, ele te dá 30%. Quando você pisa tudo, ele te dá o 100%. Como se fosse mais ou menos o potenciômetro da guitarra aqui. Deixa eu fazer assim, né? Para quem gosta de tocar, fazendo assim, mexendo no potenciômetro para dar mais ou menos ganho. Não é a mesma função, não, tá? Mas só o mesmo desenho gráfico ali para você entender. Então, basicamente é isso. O compressor, ele vai alterar o timbre da sua guitarra, você mexendo ali nos parâmetros ali de threshold, de ratio. Cada compressor chama de uma forma, né, de ataque, de release, ou de, que nem no CS3, que é o ataque e o sustain, entendeu? Ele vai alterar a dinâmica da sua paletada e vai deixar as notas mais homogêneas que você está tocando, ou menos homogêneas. Você pode usar ele para segurar, para deixar tudo mais baixo também, ou então para aumentar ainda mais, deixar tudo mais alto. O compressor é mais completo, digamos assim. Tá? Se você quiser mexer só com volume ou só com ganho, o nosso querido Boost, colocado antes ou depois do drive. E se você quiser mexer só com o volume, mas não ter que ficar abaixando lá, ter um controle mais livre no pé, aí você vai utilizar um pedal. Entenderam, galera? Espero ter ajudado. Não sou nenhum especialista aí no assunto. Estou passando para vocês apenas a minha experiência, né? Com 40 anos aí mexendo com pedais, né? Provavelmente eu devo ter falado alguma besteira. Você que tem mais conhecimento técnico aí, pode ficar à vontade, me corrija aí, dê a sua sugestão, sua opinião aí, tá? Sobre o que eu falei e complemente aí nos comentários aí, dando ainda mais informações. Com certeza você vai saber bem mais do que eu. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho no vídeo para ajudar o canal a crescer. Se não for inscrito, faz a inscrição e até o próximo vídeo. Valeu!